paz, que alegria estarmos juntos mais uma vez para celebrar o nome do Senhor. Quantos amam Jesus? Diga: eu te amo, Jesus. Aleluia. O Senhor está levantando pessoas que o amam. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, e a retribuição por esse amor é o nosso amor por Ele. Que a cada dia o seu amor por Ele aumente, no entendimento do quanto Ele te amou e do quanto Ele te ama. Quanto mais eu sei, quanto mais eu compreendo e eu recebo do amor de Deus, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu busco. Quanto mais eu busco, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu temo e eu respeito. Quanto mais eu respeito, mais eu adoro. Adoração é para quem ama e quem teme a Deus. A verdadeira adoração, o Senhor diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Se Ele está à procura dos verdadeiros, é porque existem os falsos. E falso adorador é aquele que adora sem amor, aquele que adora sem temor, aquele que adora sem alegria, sem prazer. Mas o Senhor está levantando uma geração de pessoas que o amam com todo o seu coração. O Senhor está levantando uma geração de pessoas que o amam e que o adoram com temor, com reverência, com respeito. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos achegar a Ele com temor e tremor, porque o Senhor é um fogo consumidor. E nós precisamos ter essa revelação e esse entendimento, em saber que nós estamos na presença de um Deus que é Criador dos céus e da terra, que pelo sopro da sua boca Ele pode dissipar a raça humana. Com o poder de suas palavras Ele criou tudo que existe. Um Deus que está acima de todos os deuses, um Deus que tem poder e tem autoridade sobre a natureza, sobre o homem, sobre tudo que existe, tudo que ainda nem existe. Ele é poderoso. Por isso nós não devemos nos apresentar diante dele de qualquer maneira. Nós não devemos nos achegar diante dele de qualquer forma. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, discernimento e com todas as nossas forças. Talvez você chegou aqui hoje cansado, trabalhou o dia inteiro. Às vezes eu venho para o culto, eu preciso confessar isso, às vezes não dá nem tempo de tomar banho, de tanta correria. Mas eu passo um perfuminho para dar um abraço nos irmãos, não preocupa não. Dá uma renovada no Zé Odorante. Mas talvez você chegue aqui cansado, afadigado. Mas eu admiro pessoas que mesmo enfermas, mesmo cansadas, mesmo às vezes indispostas, mesmo às vezes desanimadas, não abrem mão de buscar ao Senhor em adoração. Isso fala da pessoa que adora ao Senhor com todas as suas forças. Porque, irmãos, até o meu último fôlego de vida eu adorarei ao Senhor. E o Senhor está à procura de pessoas que o adorem, que se lançam diante dele até as últimas forças, até as últimas consequências. Se está chovendo ou se está o tempo seco, se está calor ou se está frio, se é de dia, se é de noite ou se é de madrugada. Os verdadeiros adoradores não adoram um pai ou deixam de adorá-lo por causa do clima. Os verdadeiros adoradores adoram um pai por aquilo que ele é, porque ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai por aquilo, não apenas por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é Deus. Ele é perfeito e Ele é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa glória e de todo o nosso louvor. Os verdadeiros adoradores, eles respeitam, honram e reverenciam o Pai acima de tudo e de todos, acima de amizades, acima de desejos, acima de vontades. Esses são os verdadeiros adoradores. Esses são os que o Pai está procurando. Esses são aqueles que estão dispostos a dar, se necessário for, literalmente, a sua própria vida em favor da causa do reino. Se necessário for, deixar de comer. Se necessário for, deixar de dormir.
Se necessário for deixar de descansar, se necessário for abrir mão de relacionamentos, abrir mão de amizades, se necessário for abrir mão de objetos, para agradar aquele que o amou primeiro. Ele não mede esforços, ele não mede circunstâncias, porque o verdadeiro adorador é aquele que entende de que tudo que ele tem, tudo que ele é, ou tudo que ele foi, ou tudo que ele será, veio do Senhor, e para ele deve voltar em louvor. Meus dons e talentos vieram dele, e por isso, se eu usar para mim mesmo, eu vou estar usurpando a glória que é de Deus. Meus recursos financeiros e naturais vieram dele, e por isso, se eu apenas usá-lo para mim mesmo, eu estou usurpando daquilo que o Senhor me confiou e que é dele. Minha família, na realidade, não é minha. Na realidade, ele me confiou para que eu possa cuidar dela para ele, porque a família é dele. Meus filhos não são meus. Na realidade, os filhos são dele. Ele apenas me confiou para eu cuidar para ele. Meu trabalho não é meu. Na realidade, o trabalho é dele. Ele apenas me confiou para que eu cuidasse desse trabalho para ele. E ai de mim, se eu cuidar mal da minha família, se eu cuidar mal do meu trabalho, se eu cuidar mal do meu dinheiro, se eu cuidar mal da minha saúde, se eu cuidar mal daquilo que ele me confiou, porque haverá um dia em que eu me encontrarei com ele, ele dirá: o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu te confiei? O que você fez com a visão que eu te entreguei? O que você deixou com que os seus olhos vissem? O que você fez com a audição que eu te dei? O que você deixou com que os seus ouvidos ouvissem? O que você fez com as emoções que eu te dei? Para onde você inclinou elas? Todo o nosso ser existe para glorificar o nome do Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, foi te confiado. Foi te confiado para que você pudesse cuidar, e no tempo certo, no dia em que chegar a sua vez, você pudesse devolvê-lo ao Senhor. Lembram da parábola dos talentos? Quando o Senhor ele chega para os seus empregados e dá 2 talentos, 1 talento e 5 talentos. Os talentos são a representação de bens, são representação de dons, são representação de coisas que têm valor. A sua vida tem valor, por isso é um talento que Deus te deu. A sua família tem valor, por isso é um talento que Deus te deu. O seu emprego tem valor, por isso é um talento que Deus te deu. Tudo que você é e possui está dentro dessa parábola dos talentos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ele foi viajar, mas ele disse que voltaria, e quando ele voltasse, ele iria prestar contas. Ele ia pedir contas daqueles a quem ele confiou os seus dons e talentos. E a palavra diz que no tempo em que ele ficou fora, o que recebeu 5 talentos, trabalhou em cima desses 5 talentos, fez bom uso deles e conseguiu outros 5 talentos. Em outras palavras, se nós enxergarmos esse talento como família, como um bem do Senhor para nós, ele cuidou da família dele, e além de cuidar da família dele, ele conseguiu ajudar outras famílias, cuidar de outras famílias, ele formou outras famílias. Se fosse olhar pelos dons ministeriais, além de ele servir, pegar e valorizar aquele dom, aquele talento que o Senhor o tinha dado, ele ainda aprendeu, ele ainda buscou exercer outros ministérios, servir ao Senhor com mais dons.
Se nós formos olhar como esse dom sendo um talento musical, um talento artístico, ele usou aquilo que ele teve, não pensando apenas nele, mas pensando em que um dia ele tinha que apresentar tudo que ele tinha e tudo que ele era diante do seu Senhor. Ele fez além daquilo que lhe foi ordenado. Ele foi além das expectativas. Aquele que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa. Na realidade, não importa o quanto talento que você acha que tem, o quanto de bens você acha que é, o quanto rico ou o quanto pobre. Talvez você recebeu um talento só, talvez você recebeu 2 talentos, talvez você recebeu 5 talentos. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: rapaz, aquele cara tem tantos dons, aquela pessoa tem tantos dons e eu não tenho nenhum. Mas não se esqueça de que o maior dom está sobre todos nós, que é o dom da vida. E não importa o quanto de dons você tem, o importa é o que você vai fazer a respeito dos talentos e dos dons que Deus te entregou. O que importa é o que você vai fazer com os dons e talentos que o Pai te confiou. Se você vai cuidar bem deles, ou se você vai apenas enterrá-los ou escondê-los. Se você vai ser aquela pessoa que vai fazer daquele dom um dom que vai multiplicar e alcançar outros lugares, alcançar outros campos, alcançar outros ramos, fazer a diferença também na vida de outras pessoas. Ou você vai guardar para si, ou você só vai se alimentar com ele. A Bíblia diz que esse Senhor, ele demorou, mas ele voltou. E a palavra diz que o nosso Senhor, ele foi, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai dizer: meu servo, minha serva, onde estão os talentos que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com os recursos financeiros que eu entreguei em suas mãos? O que você fez com a sua saúde? O que você fez com as suas emoções? O que você fez com a sua arte? O que você fez com o dom, com os presentes que eu entreguei para você? O que tinha 5, falei: Senhor, o Senhor me deu 5, mas eu consegui outros mais 5. Eu quis apresentar para o Senhor muito mais do que aquilo que o Senhor tinha me dado. O que tinha 2, também disse: Senhor, eu trouxe aqui mais 2, porque toma aqui, os 2 não são meus, assim como também eu não considero que os 4 são meus. Eles são do Senhor. E ele disse para esses 2, ele falou: servos bons e fiéis, porque vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito eu os colocarei. Entra para a herança do seu Senhor, porque vocês foram fiéis no seu pouco, e ainda adquiriu outros tantos, e além de terem adquirido outros tantos, vocês não se vangloriaram dos seus dons e talentos, vocês não fizeram mau uso. Além de tudo isso, vocês ainda o devolveram para mim, vocês o cuidaram para mim, vocês fizeram cuidando deles, se preocupando em me entregar algo. Agora eu vou dar para vocês não somente herança disso que vocês granjearam, mas eu vou deixar vocês usufruírem de tudo aquilo que é meu. E o que tinha 1 talento só, ele falou: Senhor, eu tive medo do Senhor. Eu sabia que o Senhor era um Senhor mau e perverso, que escolhe onde não plantou. E eu tive medo e peguei o talento que o Senhor me deu e o escondi. Eu o protegi. Eu não deixei ninguém vê-lo.
Eu não deixei ninguém tocar nele. Eu não deixei ninguém nem chegar perto do talento do que o Senhor me deu. Toma aqui, eu estou te devolvendo aquilo que o Senhor me deu. Ele vira para aquele servo e diz: servo mau, servo negligente. Negligente é aquela pessoa que não faz aquilo que era para ela ter feito. Negligente é alguém que tinha uma responsabilidade e não cumpriu com aquela responsabilidade, com aquela obrigação, com aquela missão. A palavra negligenciar vem de negar. E ele disse: porque você não pegou o meu talento e pelo menos levou aos banqueiros. Em outras palavras, ele estava dizendo: porque você não pegou o talento que eu te dei e pelo menos fez bom uso dele, levou para pessoas que dão valor a um talento, que dão valor àquilo que tem valor. Ele falou o seguinte: toma o talento daquele que teve um, entrega para aquele que tem 10. Porque tudo o que tem se lhe dará, mas aquele que não tem, até o que julga ter lhe será tirado. Isso é muito forte. Porque a todo que tem se lhe dará, mas aquele que não tem, até o que pensa que é dele, lhe será tirado. Deixa eu te dizer uma coisa, volto a dizer: a sua família não é sua, o seu trabalho não é seu, seu carro não é seu, seus bens não são seus, sua esposa não é sua, seus filhos não são seus, seu marido não é seu. Tudo que está na sua vida veio de Deus, e Ele entregou em suas mãos para que você seja um adorador. Porque eu sou adorador quando eu cuido bem das coisas que o Senhor confiou em minhas mãos. O adorador não é apenas aquele que canta, e existem muitas pessoas que cantam muito bem, mas não adoram a Deus. Hoje, conversando com uma filha espiritual, ela falou: pastor, eu gosto muito mais de adorar, eu sei adorar estando no banco, eu não preciso estar no altar para adorar. E eu comentei algo com ela que ministrou meu coração também, que eu digo que eu costumo dizer para as pessoas que o altar não é o começo, o altar é o final. O altar é apenas um extrato daquilo que você vive na sua casa, no seu dia a dia. O altar é apenas o dízimo dos 90% do adorador que você é fora do altar. Existem pessoas que têm ambição por estarem no altar, e se essas pessoas não entenderam que a sua adoração, ela é em espírito e em verdade, ela não tem a ver com um lugar, ela não tem a ver com um tempo, e que o lugar de adoração não é com o microfone na mão ou em cima de um palanque. O lugar de adoração é o meu coração. O altar de adoração é o seu coração. Então, quando você está no mercado, ali é o lugar de adorar. Quando você está no volante, ali é o lugar de adorar. Quando você está na rua, ali é o lugar de adorar. Quando você está no seu trabalho, ali é o lugar de adoração. Porque eu lembro da história de Moisés, que ele no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro. E de repente ele olha para o monte, ele vê uma sarça que ardia e não se consumia. Curioso, Moisés chega naquele lugar e ele viu que a árvore, ela estava pegando fogo, mas as suas galhas, as suas folhas não se consumiam. E Moisés viu grande aquele mistério. Quando ele se aproximou, uma voz vindo da sarça disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é uma terra santa.
A Bíblia, ela vai comparar o homem com árvore. Você vê lá no Salmo, capítulo 1, o Salmo 1, Salmo de número 1. Esse Salmo não tem capítulo. Salmo 1. Você vê dizendo que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então a Bíblia, ela sempre vai comparar o homem como uma árvore. Essa sarça então que Moisés viu, que estava queimando e não estava se consumindo, era a representação de um homem. E o fogo na Bíblia é a representação da glória de Deus. Irmãos, eu ia pregar outra coisa, mas deixa o negócio caminhar. Deixa a minha agenda fechadinha aqui, deixa Deus falar o que Ele quer falar. E a palavra diz que essa sarça, ela ardia, o fogo, ele estava tomando ela, mas ela não se consumia. E como a sarça é a representação do homem, a árvore é a representação do homem, e o fogo é a representação da glória de Deus. Então, essa sarça queimando, cheia de fogo ali, era a representação de um ser humano, tomado pela glória de Deus. Em outras palavras, quando Moisés chegou naquele lugar, a Bíblia diz que saiu uma voz da sarça. Desde quando uma árvore fala? Aquela sarça era o próprio Senhor. E quando Moisés ele chega, ele fala: o lugar em que você está é terra santa, então tire as sandálias dos seus pés. Em outras palavras, esse texto me dá a entender que onde tem um homem, uma mulher cheia da glória de Deus, o lugar onde essa pessoa mora, o lugar onde ela trabalha, o lugar onde ela pisa, se torna ali uma terra santa. Você pode tornar da sua sala de aula uma terra santa. Você pode tornar do seu trabalho uma terra santa. Você pode tornar da sua casa uma terra santa. Tudo está relacionado ao quanto da glória de Deus está em você. O quão você é portador da presença do Senhor. Quando Jesus ele prometeu o Espírito Santo, ele diz que ele iria enviar o outro Consolador, e ele nos guiaria a toda a verdade, ele nos orientaria o caminho que nós deveríamos seguir. O Espírito Santo, por meio do nosso relacionamento com ele, ele iria instruir as decisões da nossa vida, ele nos faria lembrar dos ensinamentos de Cristo Jesus. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele não foi nos dado por medida, ele foi nos liberado completamente. Só que existem pessoas que têm apenas porções desse Espírito dentro dela. E eu vou me tornando cheio do Espírito Santo na medida com que eu vou me enchendo também da santidade de Deus. Porque o próprio nome diz: esse não é um espírito como a pombagira, que é um espírito de prostituição. A característica dela é a prostituição. Esse não é um espírito como o Exu Caveira, que a função dele é a morte. Esse é um espírito que é santo. A característica dele é a santidade. Então, quando ele habita em nós, a função dele dentro de nós e nas nossas vidas é nos tornar mais santos, mais parecidos com o santo que é o Senhor. E na medida que eu vou crescendo em santidade, na medida que eu vou crescendo em intimidade, na medida que eu vou crescendo em autoridade, eu vou crescendo também em santidade. E quanto mais santo eu me torno, mais cheio da glória de Deus eu vou sendo.
E quanto mais cheio da glória de Deus eu vou sendo, mais o lugar que eu vou, que eu piso, vai sendo transformado. Quanto mais cheio da glória de Deus eu sou, mais as pessoas vão começar a se aproximar de mim para também serem tocados por essa glória que habita em mim. Quanto mais cheio da glória de Deus eu sou, mais as pessoas, ao se aproximarem da minha vida, elas vão tirar as sandálias dos seus pés. O ato de Moisés tirar as sandálias dos pés estava ali representando a direção de Deus para ele tirar as sandálias dos pés. Estava dizendo: aqui você não pode encobrir a sua caminhada, porque na presença do Senhor é revelado quem verdadeiramente nós somos e os caminhos que nós estamos trilhando. E é natural, quando eu chego perto de uma pessoa cheia da glória de Deus, eu reconhecer os meus pecados. Automaticamente, não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu várias vezes, eu chegar perto de uma pessoa que ela está tão cheia de Deus, que eu me lembro de quão eu sou pecador, que eu me lembro o quão distante daquilo que Deus tem para mim eu ainda estou. O quanto mais cheio da glória de Deus você estiver, mais você, porque a glória de Deus ela é representada pelo fogo, e o fogo ele é um instrumento de luz. E se alguém que está em trevas chega perto de você, naturalmente vai revelar as trevas que estão dentro dele, quando você é cheio do fogo, cheio da luz. Agora, se eu estou no mundo, mas eu ainda continuo não influenciando o mundo, se eu ainda continuo não revelando quem Deus é para esse mundo, se as pessoas não conseguem ver Cristo em mim, se as pessoas vão na minha casa e elas não conseguem ser transformadas por aquilo que habita na minha casa, se elas passam pelo meu caminho, se elas cruzam a minha caminhada e elas não conseguem sentir a presença de Deus em mim, isso está relacionado que há mais das trevas do que da luz ainda dentro da minha vida. Isso está dizendo que eu ainda não estou conseguindo manifestar a glória de Deus para o lugar onde eu estou. O Senhor está te chamando nesse tempo a buscar mais da presença dEle, para que você seja cheio de mais da glória dEle. O problema é, como a Tainara disse, a gente está se enchendo nesses últimos tempos mais do Facebook e do Instagram, principalmente do Instagram, porque o Instagram hoje foi a última estratégia do cão para afastar os crentes da presença de Deus. E você vê uma pessoa mexendo com o Instagram, ela parece um robô, um boneco hipnotizado, que ela vidra ali no aparelho e só vai descendo ou subindo. Ela está sendo manipulada. E eu conheço pessoas que passam 3, 4, 5, 6 horas no Instagram. E ela vira para mim e fala: eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo ser um filho melhor, eu não consigo ser um pai melhor, eu não consigo ser uma mãe melhor, eu não consigo ser um cristão melhor. O pecado está me dominando, eu não estou conseguindo vencer essa fraqueza, porque ela está se enchendo mais das obras das trevas do que das obras da luz. Aquilo que você se alimenta te define. Aquilo que você se alimenta te define. E se você é um adorador, você deve se alimentar daquilo que te edifica. Se você é um adorador, você deve granjear os talentos que Deus te deu. É um dom, a visão, a que nós temos entregado os nossos olhos.
É um dom a audição. Aqui nós temos submetido os nossos ouvidos. É um dom o falar. O que tem dito os nossos lábios. E muitas vezes a vida da pessoa não muda. A situação financeira, a situação espiritual, a situação emocional. Por quê? A chama que está nela ainda é uma chama que não serve para aquecer. Eu coloco uma lenha da leitura bíblica por semana, e o restante da semana inteira eu coloco lenhas de fofoca. O verdadeiro adorador é aquele que anda no temor do Senhor. Senhor, encontre em mim um verdadeiro adorador. Nessa quarta profética, Senhor, eu te peço, assim como foi iniciado esse culto, perdão pela minha falta de prioridade nas coisas do Senhor. Eu te peço que gere em mim e me ensine a cada dia a ser um verdadeiro adorador. Eu quero caminhar no temor do Senhor. Eu quero revelar que eu te amo mais do que todas as coisas. Eu não quero negar o Senhor. Eu não quero trair o Senhor, dando preferência e intimidade com outras coisas que me afastam da sua presença. Senhor, me ajude, nos ajude a sermos cristãos verdadeiros. Ajude-nos a valorizar os talentos, os dons, as dádivas que o Senhor nos confiou. Eu sei, Senhor, que nós estamos vivendo em um tempo em que o mundo e a carne tem nos atraído a cada vez mais para longe da sua intimidade, do relacionamento contigo. O ativismo, as atividades do dia a dia, a correria, o cansaço, a fadiga, tem muitas vezes nos sobrecarregado. E eu me lembro do povo do Egito, que quando Moisés disse para Faraó: deixa o meu povo ir para adorar-me no deserto, Faraó deu a ele dobrado serviço. Faraó fez com que eles produzissem mais tijolos do que era de costume. E quantas atividades, quantas preocupações, muitas vezes não tem diminuindo o fogo da sua glória do nosso coração. Eu te peço, Senhor, faça-nos como aquela sarça que ardia e não se consumia. Que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus, o maior adorador de todos, aquele que era o adorador e o que ao mesmo tempo recebia a adoração. Que nós não sejamos como aquele servo que escondeu os nossos talentos, que não deu valor àquilo que o Senhor nos confiou.
nós não sejamos como Esaú, que não valorizou a sua primogenitura. Que nós não sejamos devassos em dar valor àquilo que não tem valor e não valorizar aquilo que pode transformar a nossa eternidade. Nos ensina a nos descontaminar das coisas desse século, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para usar as ferramentas que o Senhor também disponibilizou para nós, e que seja usado para o seu louvor e para a sua glória. Mas que nada disso nos roube da tua presença. Que nada disso impeça com que nós venhamos dedicar a nossa vida para te agradar. Que nenhum princípio ou valor da nossa mente ou desse mundo, das culturas desse mundo, possa corromper os valores e princípios que vêm do seu coração para nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos dê paixão pela sua presença. Nos dê mais amor pela sua comunhão, e que a sua vontade seja o nosso prazer. Me chama para o monte, eu vejo o teu fogo, meus olhos se atraem, desejo tua presença, por um caminho novo, tu queres me guiar, movido por sua chama. Eu vou me levantar, escondo o meu rosto diante de tua glória, mas quero ver queimar com o teu fogo em mim. Renova a tua unção, derrama do teu óleo, inunda minha alma, acende o teu fogo. Eu quero incendiar, queimar pelo teu fogo, como sarça que queima e não consome. A tua glória me incendeia. Me incendeia. Me chama para o monte, eu vejo o teu fogo, meus olhos se atraem, desejo tua presença, por um caminho novo, tu queres me guiar, movido por sua chama. Eu vou me levantar, escondo o meu rosto diante de tua glória, mas quero ver queimar com o teu fogo em mim. Renova a tua unção, derrama do teu óleo, inunda minha alma, acende o teu fogo. Eu quero incendiar, queimar
pelo teu fogo, como sarça que queima e não consome. A tua glória me incendeia, me incendeia. Queima pelo teu fogo, como sarça que queima e não consome. A tua glória me incendeia, me incendeia. Essa canção há mais ou menos uns 6 anos atrás. E quando o Senhor ele me direcionou para colocar essa canção no EP, Ele me disse: Anderson, eu quero gerar nesse tempo sarças que ardem com o meu fogo, mas não se consomem. Que o que venha consumir em nós seja apenas o pecado, seja apenas as nossas falhas, e nós, como um ouro refinado, possamos refletir a glória de Deus. Que como prata purificada, nós possamos refletir como espelho a glória de Deus, e sermos transformados de glória em glória na imagem do Espírito Santo de Deus. Eu declaro que o Espírito Santo está levantando aqui nessa noite verdadeiros adoradores. Eu declaro que o Senhor está purificando a prata nessa noite. Existiam falhas e erros dentro de nós, que o fogo de Deus ele vem nesse lugar para queimar, para aniquilar, para consumir, para destruir. Existiam ouros, pessoas valiosas, com dons valiosos, mas que por causa da imoralidade, do pecado, de uma mentalidade caída, estavam desvalorizando esse ouro. Mas nessa noite o fogo do Senhor vem para refinar o ouro. Ele vai refinar o ouro e dar mais valor ao ouro. Existem pessoas que eram como pedras preciosas, mas precisando de lapidar. E nessa noite o Senhor vem com o seu fogo para nos lapidar e dar o valor que verdadeiramente eu e você temos. Que a glória de Deus e o valor de Deus venha a ser revelado através de você. Vem fogo, fogo, fogo de Deus. Começa a clamar pelo fogo, fogo, fogo de Deus, fogo, fogo, fogo de Deus, fogo,
do teu fogo, como sarça que queima e não consome. A tua glória me incendeia. Começa a buscar o Senhor aí agora. Começa a clamar pelo fogo dele sobre a sua vida. Começa a clamar pelo fogo dele sobre a sua vida. Vem, Senhor, com o fogo consumidor. Mas que esse fogo não nos consuma a ponto de perdermos a vida, mas que esse fogo venha apenas purificar e consumir aquilo que não presta em nós, aquilo que nos afasta do centro da sua vontade, aquilo que cega a nossa visão. Que esse fogo venha sobre nós essa noite. Começa a clamar o fogo de Deus. Começa a clamar o fogo de Deus sobre a sua vida. Ele disse que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, libera do batismo de fogo nessa noite. Libera do batismo com fogo nessa noite. Libera do batismo com fogo nessa noite. O fogo refinador, o fogo purificador, o fogo restaurador. Vai aquecendo a frieza espiritual, vai derretendo o gelo. Derrama fogo, fogo, fogo de Deus. 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 Libera, libera, libera. Fogo, fogo, fogo de, como no dia de Pentecostes. Fogo, fogo, fogo de Deus. Fogo, fogo, fogo de Deus. Fogo, fogo, fogo de Deus. Eu queria convidar você aqui à frente, você que sabe que necessita de se arrepender dos seus pecados. Existe um fogo nesse altar, existe um fogo nesse lugar, e eu gostaria que você, junto comigo, eu sou o primeiro, se ajoelhasse diante do altar do Senhor e pedisse que esse fogo do Senhor viesse nos purificar nessa noite. Saia do seu lugar, venha para cá. Venha para cá, vamos clamar o fogo purificador do Senhor nessa noite. Vamos clamar o fogo que nos descontamina de toda sujeira desse mundo. Vamos clamar para que o fogo do Senhor nos purifique nessa noite. E que Ele venha dar valor aos talentos que há em nós. Que esse fogo venha purificar e refinar os talentos que há em nós. Começa a pedir para o Senhor aí agora, que com o fogo dele Ele venha queimar a impureza do pecado. Começa a pedir para que Ele venha queimar a frieza espiritual. Começa a pedir para que Ele venha queimar o desânimo. Começa a pedir para que Ele venha queimar a falta de disciplina. Começa a pedir para que Ele venha queimar nessa hora. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Se prostre diante do Senhor. Começa a pedir a Ele aí agora que faça com que você seja alinhado com o céu. Derrama do teu fogo sobre mim, derrama do teu fogo sobre mim. Limpa os nossos olhos, queima em nossos ouvidos,
que os nossos lábios sejam incendiados. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Venha fogo purificador, venha fogo purificador. Venha fogo purificador. Fogo restaurador. Fogo ativador. Fogo renovador. Queima a religiosidade. Queima a inferioridade.